Era que eu realizo o meu sonho, e ela colocou foi a culpa na feiticeira, quando na verdade a única culpada dessa história tinha sido ela, que acreditou na conversa bonita do sapo. Bom, passa-se o tempo, certo? E essa menina não acreditou em ninguém mais, ok? Porém, ela, determinado dia, ela se pôs a sonhar. Estava em casa, foi dormir muito cansada e o estado dela foi piorando. O sapo cada vez mais gordo e mais bem tratado, e o dela só piorando, porque ela não cuidava mais dela. Ela só cuidava desse sapo agora para ver se transformava ele num príncipe. Até que um dia ela sonhou. E no sonho ela conseguiu ver o futuro dela. Nesse futuro ela se via assim, já à beira da morte, e o sapo já cada vez mais gordo. Mas quando morria, o sapo ia para um outro lugar para tentar encantar uma outra menina, a fim de que ela também ficasse presa nessa ilusão de que ele fosse transformar num príncipe. E aí foi então que ela caiu em si, que ele nunca iria ser de fato um príncipe encantado. Foi o que ela fez. Quando acordou, levantou, abriu a porta, aí ele ficou assombrado. Mas ela disse assim: você nunca vai ser. E ele ainda quis convencê-la de que ela estava errada. Não, você não tem paciência, você não quer esperar por mim até que eu me mostre como príncipe que sou e tal. E ela disse assim: não vou esperar mais, porque você nunca vai ser esse príncipe. Foi só uma ilusão da minha cabeça que eu acreditei em você. Sempre coloco um texto bíblico aqui, então vou colocar Provérbios, que eu adoro, eu amo o livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, ou seja, tão tolo quanto os demais. O que é que a máxima, o que é que eu quero trazer de ensinamento nessa semana? Fico mais perto porque está fazendo muito barulho lá os carros. O que é que eu quero trazer de ensinamento essa semana? Que às vezes a nossa maior prisão é exatamente aquela que está dentro da nossa cabeça. Você às vezes, é como outro dia desse eu vi uma pessoa fazendo como um cavalo, colocando imaginário, uma corda no pescoço dele. E aí conduzia o cavalo para todo canto. Não existia corda nenhuma, mas o cavalo acreditava que existia. Então ele se tornou escravo daquela corda imaginária, de tanto que ele já foi escravizado. Essa menina, ela acreditou na mentira que um sapo contou. Ela nunca foi verificar. Como é que eu vou fazer o teste para saber se você quantos sapos já viraram príncipes? Como é que eu posso saber disso aqui? Não, simplesmente acreditou nessa história. E ela abriu mão de toda a existência dela. E só não morreu. Ainda mais, até uma bruxa que não tinha amizade com ela foi fazer um teste lá, alguma magia que fez, e aí ela simplesmente, a bruxa disse a ela: não é porque o que é que dizem de bruxos? Que são maus. Mas tanto a bruxa como a feiticeira, as duas, disseram para ela: não é príncipe, é sapo. Você vai estar a vida inteira, ou pelo menos a vida dele, cuidando dele como se fosse um dele se transformar em príncipe, coisa que nunca vai acontecer. Então a gente às vezes aceita em qualquer mentira quando a gente anda com pessoas que são tolas também. A gente vai nesse rebanho de Maria vai com as outras, não procura se instruir, não procura ter uma profundidade de conhecimento, e às vezes a gente acredita em qualquer mentira que digam pra gente, sabe? É por isso que assim, é melhor uma verdade nua e crua do que uma mentira bonita, porque a mentira só vai escravizar. E essa mentira, como eu falei, no caso do cavalo, é como um passarinho que abre-se a porta da gaiola e ele não quer ir embora, porque ele não conhece o outro mundo lá fora. Então assim, quem não está com a verdade, quem não anda com os sábios, não aprende com as outras pessoas ao seu redor, se deixa levar por qualquer coisa que digam, inclusive um sapo sem futuro, que dizem que você, que ele vai ser um príncipe e vai lhe tratar muito bem, você perde a sua vida toda. Isso serve para qualquer situação, para qualquer tipo de relação entre pessoas que você possa pensar na sua vida. Para amizades, idem. Para família também. Porque meu sangue até um mosquito tem. Família, muitas vezes é que a gente escolhe. Não estou dizendo que eu não considere a minha como família. Mas há muitos casos em que a pessoa não precisa ter inimigos. Já tem dentro da sua família. Então não significa que você esteja preso a um laço eterno
você tem que se manter dentro de uma mentira ou num relacionamento turbulento que seja. Se não for bom para você, eu vejo pessoas assim, porque eu casei, Deus disse que o que Deus uniu não separa o homem. Ele faz isso mesmo, mas não é que Deus dizendo assim, o que eu uni, você nunca pode separar. O que está escrito nessa frase, nesse texto bíblico é assim, o que eu realmente uni, o homem não tente separar, porque foi uma coisa que eu fiz e eu sei o que é bom. Então é isso que está dizendo, mas nunca está dizendo que um vínculo de casamento seja indissolúvel, não. Não existe isso. Quem procurar saber, já tem uma parte aí que eu falei, um capítulo que eu falei sobre divórcio, e vá atrás de procurar saber, em outros textos anteriores, em outros vídeos anteriores. Mas o que eu estou dizendo é que não se prenda a mentiras, não se prenda a relacionamentos cuja base é uma mentira, seja que tipo de relacionamento for, de família, casamento, namoro, amizade, o que for. Por quê? Porque a verdade é o que liberta, a verdade nunca prende. Como diz na Bíblia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, peço perdão pelo mais de um mês que eu estava sem postar. Eu garanto que eu vou fazer mais alguns esses dias. Não é nem só por falta de inspiração, eu tinha algumas coisas anotadas. Aí quando eu anotava mentalmente, aí depois, meu Deus, eu não esqueci o que é que eu ia falar, sobre qual tema. Tem uns 10 temas aqui anotados mentalmente, mas na hora que eu ia gravar, ou quando eu lembrava, estava dentro de um avião, dirigindo, fazendo alguma coisa assim que eu não podia. Mas hoje casou de uma coisa, dá certo com a outra, e está aí o vídeo. Crônicas de um Profeta, no YouTube e no Instagram. Me sigam lá e beijos.